Fala pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Edilberto Flor, sou advogado, especialista em direito de trânsito no BR Multas. O BR Multas é uma empresa especializada na solução de problemas administrativos, especialmente aqueles que envolvem multas de trânsito e problemas na CNH, seja ela suspensão, cassação, processos administrativos de excesso de pontos ou de infrações autossuspensivas. Tudo aqui a gente consegue trazer uma solução para você transparente, com qualidade e eficiência. E o nosso vídeo de hoje, não diferente de tudo aquilo que a gente desempenha aqui, está totalmente interessante, pois vamos trazer para você 5 infrações de trânsito que têm o seu valor multiplicado por 10. Isso mesmo, são infrações de trânsito que, além de te dar uma grande dor de cabeça, pode pesar aí no seu bolso. Então, já vamos se inscrever no canal, ativar as notificações e não vamos ficar de fora desse conteúdo que está muito interessante para a gente entregar para você o melhor conteúdo de direito de trânsito para você sair aqui completamente antenado. Pessoal, nesse conteúdo de hoje, ele tem mais um cunho aí de sanar uma curiosidade, pois muitos dos condutores recebem essas multas nas suas casas, nas suas residências e não sabem o porquê do valor dessa multa. Por que esse valor tão elevado? E para isso é muito importante a gente explicar algumas disposições legais. Mas como o nosso vídeo aqui é completamente interativo, para você ter aí uma maior absorção de conteúdo com uma forma didática de aprendizagem, nós vamos deixar um pouco de lado o texto normativo, a legislação específica, que tem alguns termos mais rebuscados, que podem levar a gente à confusão de alguns termos, e vamos trazer um resumo, uma explicação dentro do que prevê a legislação, para que você entenda de forma mais clara o que é esse fator multiplicador que fazem com que as infrações de trânsito cheguem em valores mais elevados. Pessoal, todos nós sabemos que as infrações de trânsito têm lá as suas naturezas de acordo com a sua gravidade. São elas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima. O que muita gente não sabe é que a infração ela pode ser gravíssima, mas ter o seu valor diferenciado da infração gravíssima natural, de natureza 1, certo? Que é aquela de 293,47. Isso se dá porque o legislador, ao prever ali os dispositivos legais, as imposições de penalidade, ele identificou que existiam condutas que, ao serem cometidas, traziam um maior risco ali para o trânsito, ou seja, são condutas mais graves que, por exemplo, não faria sentido elas terem as mesmas penalidades que infrações, por exemplo, comum. Para ilustrar esse exemplo, para ilustrar, na verdade, essa explicação, me desculpe, eu vou trazer um exemplo bem claro para vocês aqui, tá? Por exemplo, uma infração de conduzir o veículo registrado que não esteja licenciado, certo? Essa é uma infração de natureza gravíssima, em que o condutor aí não licenciou o seu veículo e vai ter o seu veículo recolhido ao pátio. Entretanto, a infração de, por exemplo, ultrapassar em linha de divisão de fluxos opostos contínua, ultrapassar na faixa contínua, também é uma infração gravíssima. Aí eu te pergunto, qual conduta dentre essas duas é considerada mais grave? Se é a de não manter o seu veículo licenciado ou realizar uma ultrapassagem proibida. Por óbvio que é a infração de realizar ultrapassagem de forma proibida aí na faixa contínua, pois coloca não só a vida do condutor que pratica essa conduta em risco, como a vida dos demais utilitários da via presentes naquela manobra. Pois então, o legislador, ao identificar que existiam condutas mais graves do que aquelas já previstas, percebeu a necessidade de diferenciar essas penalidades. Diferenciar em que modo? Já que já estava o Código de Trânsito Brasileiro totalmente estruturado, com as infrações enquadradas em suas devidas naturezas, com seus valores já prefixados em lei. Pois bem,
ao identificar a gravidade dessas condutas mais gravosas em detrimento de outras, o legislador criou um mecanismo de fator multiplicador. E o que é isso, Edil? O fator multiplicador, ele nada mais é que para infrações de condutas mais gravosas, como o agente, o órgão de trânsito ou a própria legislação não prevê uma pontuação maior do que aquela já anteriormente prevista, ou seja, não existe pontuação maior que 7 pontos, ele pôde modificar a questão da penalidade do valor da multa, incluindo aí o fator multiplicador. Então, portanto, existem condutas já previstas no Código de Trânsito Brasileiro que, embora tenham a mesma natureza de infração, ou seja, gravíssima, o seu fator multiplicador faz com que a multa seja mais elevada, ou seja, a penalidade de multa, o valor, a pecúnia, ele é mais elevado, e esse valor pode ser multiplicado até 10 vezes. Hoje nós temos no fator multiplicador, multiplicação por uma vez, que é a infração no valor normal, se assim podemos falar, mas temos o fator multiplicador 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes e 10 vezes o valor da infração. Por isso é sempre bom a gente estar antenado às nossas condutas, porque por mais que a gente tenha que guardar essa responsabilidade com o direito de trânsito, às vezes são imputados a nós infrações de trânsito de forma injusta, e aí podemos inclusive nos assustar com o valor da notificação de penalidade que chega em nossa residência. Pessoal, eu não estou me aguentando com esse conteúdo aqui, porque essas infrações, por elas ter sua natureza mais grave, são infrações que são muito legais de trabalhar. Isso muito legais que eu digo no âmbito nosso aqui do BR Multas, porque muita gente não sabe, e isso serve também para desmistificar que o recurso de multa é só para enrolar, que isso não existe, que não é possível ganhar recurso de multa. Isso é para desconstruir isso de vez da sua cabeça, porque quanto mais grave a multa, maior a chance de êxito no seu recurso. Você sabia dessa? Aposto que não. Por que isso? Porque quanto mais grave a multa, maior o número de requisitos o agente tem que preencher no auto de infração para que ela se dê de maneira legal, entendeu? O auto de infração, nós sabemos e já vimos aí em vídeos anteriores que ele tem que obedecer todos aqueles requisitos previstos lá no artigo 280, que são requisitos chamados de requisitos objetivos e subjetivos. Esses requisitos, por sua vez, eles também estão presentes nessas multas que têm o seu valor multiplicado por 10. Mas o que acontece? Quanto mais grave a multa, o agente ele tem que traduzir com mais clareza a realidade dos fatos ocorridos, preenchendo o maior número de campos para que essa infração seja aí considerada como legal. Então, quanto mais grave a multa, maior a possibilidade de êxito, pois maior ainda a quantidade de requisitos o agente ele tem que observar, tá? Então, mais uma vez reforçando que o nosso conteúdo aqui está muito interessante. Se você ainda não seguiu, segue a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Mas chega de blá 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 e vamos para a primeira infração, que tem aí o seu valor multiplicado por 10. Pessoal, para a gente começar aqui com as 5 infrações que tem o seu valor multiplicado por 10, eu vou trazer uma infração que é muito comum de acontecer. É a infração de utilizar o veículo para realização de manobra perigosa mediante arrancada ou exibição, tá? Eu não estou colocando aqui o texto todo da infração, o tipo todo da infração, porque é uma nomenclatura muito grande, mas basicamente é utilizar o seu veículo para realizar algum tipo de manobra, algum tipo de exibição, seja uma arrancada, seja uma manobra que leve em risco os demais pedestres, demais usuários da via. Essa infração tem o seu fator multiplicador descrito lá por 10, então, ou seja, é uma infração que custa R$ 293,47 vezes 10, levando aí o seu valor de R$ 2.934,70. Essa é uma das infrações que, além desse valor altamente elevado,
também vai promover aí a suspensão do seu direito de dirigir, além de você ter que passar por curso e prova de reciclagem. Mas reforçando, quanto mais grave a infração, maior a possibilidade de êxito, e com isso a gente consegue trabalhar melhor as teses defensivas dentro de um recurso, especialmente para esse tipo de infração. A segunda infração que eu vou trazer para vocês aqui, dentre aquelas que tem o seu valor multiplicado por 10, é a infração de forçar ultrapassagem em faixa contínua amarela. Lógico que o dispositivo legal prevê algumas outras condutas dentro desse mesmo dispositivo, mas como eu disse anteriormente, eu vou ilustrar a conduta para vocês para que fique mais claro o entendimento. Nesses casos, lembra que eu falei do condutor que ultrapassa em faixa contínua amarela? Pois é, nesses casos, além de ultrapassar, o condutor ele força essa ultrapassagem, colocando em risco os demais usuários da via, principalmente ele e o veículo que ele está realizando a ultrapassagem no local proibido. Com isso, essa infração também tem o seu valor lá de R$ 2.934,70, ou seja, 10 vezes o valor de uma infração gravíssima comum, e também prevê a suspensão do direito de dirigir, além do condutor ter que passar por curso e prova de reciclagem. Normalmente, pessoal, essas infrações que possuem seu valor mais elevado, todas elas, se podemos dizer assim, prevêem aí a suspensão do direito de dirigir atrelada à sua penalidade, tá? Mas também existem infrações como, por exemplo, a própria infração de ultrapassar em faixa contínua amarela tem ali o seu fator multiplicador multiplicado por 5 e o valor da infração é R$ 1.467. É um valor elevado, não é? Sim. É uma infração gravíssima, não é? Sim, também é. Porém, é uma infração que não prevê a suspensão do direito de dirigir. Então, é muito importante a gente ter consciência de todas essas diferenciações, até mesmo para entendimento de se eventualmente eu for multado injustamente por algumas dessas infrações, eu já saber pelo menos o norte de qual providência eu vou tomar diante dessa situação. Pessoal, a nossa terceira infração de trânsito tem um fator multiplicador elevado a 10, tá? Nós temos a infração de disputar corrida. Isso mesmo, o condutor que promove corridas, pegas, rachas ou qualquer coisa do tipo nas vias, certo? Que não sejam próprias para isso, porque hoje a gente já possui locais próprios para a realização desse tipo de evento, com total segurança, com total fiscalização das autoridades competentes, inclusive dos municípios, tá? Qualquer situação que esteja fora desse contexto, ela é penalizável com a infração de disputar corrida, né, prevista no artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem aí a infração, a penalidade, de R$ 293,47 multiplicado por 10, fazendo a somatória de R$ 2.934,70, que também, não diferente das outras, prevê a suspensão do direito de dirigir, além do condutor ter que passar por curso e prova de reciclagem. E essa, então, é a nossa terceira infração, que tem o seu valor multiplicado por 10. Pessoal, a nossa quarta infração de trânsito, que tem o seu valor multiplicado pelo fator multiplicador vezes 10, é a infração de promover na via eventos de exibição, realização de manobras, até mesmo aqueles que a gente citou anteriormente, né, de corridas. A gente está vendo aí que a conduta se diferencia pelo verbo núcleo do tipo, que a gente pode assim chamar. Mas o que é isso? É de o verbo núcleo do tipo? É a conduta mesmo propriamente dita. Vejamos que na conduta anterior a gente viu aí o disputar a corrida. O verbo disputar envolve aquela pessoa que está na condução do veículo, certo? A pessoa que está na condução do veículo disputando uma corrida, disputando um racha. Diferentemente dessa conduta de promover na via, porque pressupõe ali o envolvimento de mais usuários, de mais veículos, de mais condutores, tá? Porque aí o agente, a partir daquele momento que ele identifica
aquele evento ocorrendo para exibição, para a corrida, para o que quer que seja, ele pode chegar até o condutor responsável e autuá-lo por estar ali instigando aquela prática perigosa na via. Então é outra infração de trânsito que, além de ter o seu valor elevado, tem aí a previsão de suspensão do direito de dirigir e realização de custo de reciclagem pelo motorista, pelo condutor autuado nesse tipo de infração. E por fim, a nossa quinta infração de trânsito, que tem o seu valor multiplicado por 10, é a tão comentada, a tão debatida, a tão contestada infração de dirigir sob influência de álcool. E aqui eu já incluo também como bônus a infração de recusa à realização do teste do bafômetro, porque são infrações que têm o seu valor mais elevado, porque é uma infração gravíssima vezes 10, então tem o seu valor de R$ 2.934,70 e também prevê a suspensão do direito de dirigir, além do condutor ter que realizar o curso e prova de reciclagem. Uma diferenciação dessas duas que eu acabei de citar para as demais, é com relação ao prazo da suspensão. É importante lembrar que as infrações que envolvem condutas previstas lá na lei seca, elas possuem um prazo de suspensão diferenciado, sendo esse prazo aí nas demais infrações de 2 a 8 meses, sendo na infração de lei seca de 1 a 24 meses. Então, ou seja, até o período de suspensão é um tanto quanto mais elevado para esses casos. E essa é a nossa quinta infração de trânsito, que tem o seu valor multiplicado por 10. Pessoal, mas agora vamos falar também de outra coisa que é muito importante, que é com relação a quando essas multas são aplicadas de forma completamente injusta, certo? Quando a gente é confundido em uma determinada situação, quando os procedimentos previstos para aquele tipo de infração não são cumpridos pelo agente, como por exemplo, a abordagem do condutor, a identificação do real condutor, até mesmo a apreensão da habilitação no momento em que ele autua o condutor em qualquer uma dessas infrações. Todas as ausências dessas dinâmicas, desses procedimentos que são obrigatoriamente adotados pelo agente, ou seja, eles têm que ser adotados quando não estão configuradas aí irregularidades, ilegalidades, Todas essas infrações são passíveis de recurso, apontando todas essas nulidades. No início do vídeo a gente começou com uma máxima de que quanto mais grave a multa, maior a possibilidade de êxito no recurso. Isso não é mentira, porque são infinitos os números de requisitos que o agente tem que cumprir para que a infração seja tida como legal, e muitas das vezes basta uma irregularidade para que a gente anule essa infração, e anulando essa infração, o condutor não terá que pagar o valor, não terá o seu direito de dirigir prejudicado e também não terá que fazer curso nem prova de reciclagem, evitando assim dores de cabeça e burocracias nos órgãos de trânsito, no caso aí os DETRANS. Para isso, BR Multas tem uma equipe altamente qualificada que vai conversar com você, entender o seu problema e fazer um recurso específico para o seu caso. Sem essa de modelinho, sem essa de Ctrl+C, Ctrl+V, vamos atacar na ilegalidade presente no seu caso, porque o nosso objetivo, quando a gente trabalha em prol de uma situação como essa, é a real satisfação, é o real êxito dentro da infração, de acordo com aquelas possibilidades que a gente tem dentro do seu caso. Então analisaremos o seu caso com total transparência, te passaremos as possibilidades que temos com relação ao êxito e as possíveis garantias dentro do seu caso. Tudo isso de forma transparente, eficaz e de que você saia daqui totalmente satisfeito. Foi multado em qualquer uma dessas infrações que a gente acabou de falar, seja essa 5 ou seja qualquer outra que venha a ocorrer com você e você não sabe como proceder, BR Multas tem um time altamente qualificado para te auxiliar nesse processo. Então não perde tempo, que aqui já na descrição desse vídeo a gente deixou o link aqui para você esclarecer suas dúvidas, resolver seu problema e ficar livre dessa dor de cabeça que é multas de trânsito, principalmente essas que têm o seu valor multiplicado por 10.
Pessoal, já partindo aqui para a finalização do nosso vídeo, eu agradeço a cada um de vocês a presença nesse vídeo. Peço encarecidamente que você deixe aqui seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica construtiva. Vamos interagir. O canal do BR Multas está aqui para isso, criar uma ponte entre condutor e os especialistas em direito de trânsito, para que vocês também tenham acesso às ferramentas, às informações que muitas das vezes os órgãos de trânsito nos omitem, nos escondem, e a gente não sabe até mesmo o funcionamento desses órgãos de frente em determinados casos. Então estamos aqui para evoluir juntos e crescer e ensinar e também aprender com vocês. Sugere aqui o próximo conteúdo que você quer ver no nosso canal, que prontamente a gente vai analisar com todo o carinho do mundo, para estar sempre trazendo aqui aquilo que é interessante para você, pois esse é o nosso propósito: auxiliar pessoas na resolução de problemas. Nós queremos aí cada vez mais coibir todas as injustiças que são provocadas pela máquina estatal, dentre essas situações que envolvem recursos de multas, problemas na CNH, processos administrativos, auxiliando você a ter êxito na sua demanda. Portanto, se você foi multado em infrações que têm o seu valor multiplicado por 10, já sabe, BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.